paz e esperança para você. Inicio nossa transmissão hoje à noite agradecendo a Deus por mais um dia que Ele nos concedeu, por mais uma semana que se inicia, pelas bênçãos que Ele tem nos proporcionado. E a minha oração é que o Senhor esteja sempre jorrando do seu amor sobre você e sua família. Não trago os anúncios, né, agora à noite, porque eu trouxe na parte da manhã, e aí você pode consultar, né, mas eu quero reforçar os aniversários desta semana, porque nós temos muitas festas nesse mês, são muitos aniversariantes. Eu estou feliz com isso. Portanto, eu quero parabenizar Eduardo, que aniversaria hoje, Rubens amanhã, Eduardo 7, Rubens 8, né? E no dia 13, no sábado, nós temos 3 aniversariantes, Débora, Poliana e Eliene. A minha oração é que o Senhor sempre esteja colocando as palavras dele nos lábios de vocês, que o amor dele seja sempre a referência do proceder da vida de vocês, e que a prática de vida seja sempre a prática do Senhor para vocês. A minha oração é que vocês coloquem sempre o coração nas mãos do Senhor para que vocês sejam instrumentos da honra e da glória dele. Parabéns, Eduardo, Rubens, Débora, Poliana, Eliene. Deus abençoe vocês. Nós continuamos falando sobre esperança, né? Hoje estamos falando sobre ceia. Desde manhã eu falo sobre restaurando a comunhão. E aí eu repito, restaurando a comunhão aqui é no sentido de que você reflita como está a sua comunhão com Deus e com seu corpo. Pela manhã nós falamos nesse tema no texto de Mateus capítulo 18, verso 20, quando dissemos que somos um a partir de 2. Falamos em nome do Senhor, ou seja, falamos em seu nome e falamos na autoridade dele. Se você não viu a mensagem da manhã, eu lhe convido a, logo após a assistir esta, ou depois acessar a mensagem pela manhã, a mensagem da manhã. Então, 1 Coríntios capítulo 11, nos versos 27 a 32, é o nosso texto de agora. 1 Coríntios 11, 27 a 32, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e muitos ou vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. É só uma explicação. Quando o apóstolo Paulo fala vários já dormiram, ele está se referindo aos membros do corpo que já morreram. Como eu falei na quarta-feira, em 2 dedinhos de prosa sobre o Evangelho, nós faremos uma ponte entre Mateus 18, 20, 1 Coríntios 11, a partir do verso 17 nós já vamos iniciar, e Tiago capítulo 5, no verso 19. Esse texto nos ensina muito. Como eu referenciei pela manhã, esse é o texto mais antigo que tem falando sobre a ceia. É mais antigo até que os evangelhos. Então, esse texto é riquíssimo. O Senhor,
iluminou o apóstolo Paulo para falar sobre a ceia nesse momento e tem detalhes ricos, né? Nós não podemos aprofundar muito, mas os detalhes são muitos aqui. Então quero começar dizendo que o texto nos ensina muito. Por exemplo, nos ensina que aqui há uma divisão no ajuntamento. E quando eu falo de ajuntamento aqui, eu falo de reunião. Eu falo da Assembleia dos Santos, né? Lembrando bem o Antigo Testamento. Eu falo da reunião do corpo de Cristo. E nesse sentido, eu quero passar para você os versos 17 a 22. Vamos lá? 1 Coríntios 11, 17 a 22. Aqui a gente percebe que havia uma ruptura. Veja, entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Veja, imagina aí o apóstolo Paulo falando para nós isso. Ele está falando exatamente para a igreja em Corinto. As reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divisões entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. O apóstolo Paulo diz que as divisões são necessárias para que se conheça quem realmente faz parte do corpo de Cristo. Verso 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia. Preste atenção nessa fala porque é forte. Vejam, eles estão participando da ceia, mas não é para comer a ceia, não é para participar da ceia que eles se reúnem. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. Então aqui temos um contexto, né? Aqui a gente percebe uma parte da igreja que vem para a ceia, para a reunião da ceia, e a outra parte que fica. Aqui, possivelmente, o apóstolo Paulo está falando dos senhores e dos escravos, dos chefes e dos trabalhadores, contextualizando. Então, os senhores vêm, trazem tudo quanto é de comida boa, bebida boa, né? Não esperam os pobres, os escravos, e aí eles simplesmente comem muito, bebem muito, se embriagam, e os pobres, quando chegam depois, mesa vazia. Aqui a gente tem a ceia deles versus a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo diz: vocês não se reúnem para bem. Não é boa a reunião de vocês. E vocês não se reúnem para a ceia do Senhor. Vocês se reúnem para comer a ceia de vocês. A gente está falando de individualismo, de gente que só pensa em si. A gente está falando dos ricos? Possivelmente. Né? Possivelmente. Gente que só olha para o seu umbigo. Gente que só olha para os seus interesses. Gente que de repente não compreende amor. 1 Coríntios capítulo 1, nos versos 10 e 11, já nos dá uma amostra, uma ideia de como funcionava a igreja em Corinto. 1 Coríntios 1, 10 e 11. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico, a fala do apóstolo Paulo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Então, era uma igreja dividida. Era uma igreja
dividida, e aí nos versículos seguintes você percebe que a igreja estava dividida em facções, em partidos. Identificar algo. A igreja estava dividida em facções, em partidos. E aí o apóstolo Paulo, ele simplesmente fala baseado nisso. Quando ele fala que vocês não se reúnem para bem, ele sabe do que está falando. Quando a gente vai para a palavra de Deus, e aí eu estou falando do Novo Testamento, a gente tem algumas falas específicas sobre pessoas, que não levam muito em conta a palavra de Deus em sua vida. Temos várias, mas eu achei uma em Judas 12, né? E aí, como Judas tem um capítulo só, é como se fosse Judas 1, 12. Ele está falando de falsos mestres e líderes falsos, né? Mas aqui me chama a atenção por causa da comida. Vejam, esses homens, Judas 1,12, esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. Comendo com vocês de maneira desonrosa, são pastores que só cuidam de si, ou são pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidos pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Gente que só pensa em si. E aí o apóstolo Paulo diz, vocês não se reúnem para a ceia. Tá, tudo bem, a reunião é a da ceia, mas vocês não se reúnem para a ceia. Tá, tudo bem, os elementos estarão lá, mas vocês não se reúnem para a ceia. Isso me faz lembrar os textos da palavra de Deus. Amós, capítulo 5, nos versos 20 a 24, Amós 5, 20 a 24, o profeta Amós diz assim, veja como esse texto é forte. O dia do Senhor será de trevas e não de luz. Uma escuridão total, sem um raio de claridade. Verso 21, essa é a fala de Deus, repetida pelo profeta Amós. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará mesmo. Isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um rio ou um ribeiro perene. O profeta Isaías também se refere mais ou menos assim. E quando a gente percebe a fala dos profetas, a gente percebe que o Senhor é claro nesse sentido. Ou você simplesmente o obedece, como nós vimos pela manhã, ou ele não aceita. A igreja em Corinto não estava participando da ceia, mesmo estando presente para a ceia. A igreja em Corinto não levava em conta os outros membros do corpo, ou seja, estava dividida. Estava dividida. E o apóstolo Paulo diz,
as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. E ele nos traz uma luz acerca disso. Aí ele nos traz uma união na divisão. Perceba que a gente tinha uma divisão no ajuntamento e o apóstolo Paulo traz uma união na divisão. Ele traz realmente como deve ser a ceia do Senhor. Aí ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, nos versos 23 a 25. 1 Coríntios 11, 23 a 25. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Verso 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, entregue em favor de vocês. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. De que aliança ele está falando? E aí a gente pode perceber isso em várias partes do Novo Testamento. No entanto, tem um texto que eu trago sempre, irmãos, sempre, que é o texto do profeta Jeremias. Jeremias 31, nos versos 33 a 34, o Senhor diz assim: Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Esta é a aliança. Quando Jesus Cristo fala, este cálice é a nova aliança no meu sangue, ele está, mesmo sem referenciar, ele está citando Jeremias 31, 33 a 34. Lógico que não com essa referência, porque essa referência veio bem depois. Mas ele, quando fala este cálice, a nova aliança no meu sangue, ele está referenciando exatamente as palavras do Senhor falando da nova aliança. Seria nele, foi nele a nova aliança. E por ele, para ele, é que nós estamos aqui. Nesse sentido, a gente pode lembrar as próprias palavras do Mestre. Em Mateus capítulo 22, nos versos 33 a 40. Porque quando Cristo fala da nova aliança, ele fala do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então ele está falando do amor. E quando se fala de amor, a gente fala dos mandamentos. É assim que Jesus Cristo diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. E aí no verso 40 ele diz: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando o apóstolo Paulo cita a fala de Jesus Cristo,
quando o apóstolo Paulo cita o momento da ceia, quando o apóstolo Paulo referencia isso aos coríntios, ele está falando do amor. Aliás, não há poesia mais bonita acerca do amor, depois das falas de Jesus Cristo, que é a própria citada pelo apóstolo Paulo na própria carta aos Coríntios, na primeira capítulo 13. Então ele está falando do amor de Deus, ele está falando da poesia dos céus, quando o Messias é entregue, o Filho de Deus é entregue por amor à humanidade. O sacrifício vivo de Jesus, manifesto através da vontade de Deus, é representado exatamente na ceia. E nessa fala de Jesus Cristo, foi por amor, foi por você, foi por amor. É isso que o apóstolo Paulo quer passar da igreja de Corinto, e ele passa para nós também. Porque percebam, o apóstolo Paulo é claro, vocês não estão participando da ceia do Senhor, apesar de estarem lá, de comerem. Vocês estão comendo a comida de vocês, não é a do Senhor, diz ele. Por causa da falta do amor, por causa do individualismo, por causa de simplesmente querer estar só para si, satisfazer só a si, né? Esqueceu-se do próximo. E aí eu trago a fala da manhã também, em 1 João 4,8, quando o apóstolo João diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí eu quero levar você para Mateus capítulo 18, nos versos 15 a 17. Essa fala, ela veio pela manhã, e eu quero lembrar dela exatamente para que entendamos que a ponte é o amor. Quando olhamos para pessoas como aquelas da igreja em Corinto, somente o amor. O apóstolo Paulo diz assim, Mateus 18, 15 a 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Verso 16. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Essa era uma exigência da lei. Verso 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir a igreja, se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. O que me chama a atenção aqui é o espaço que temos, o tempo e espaço que todos têm de se arrepender. Aqui, algumas pessoas veem espaço para cortar as pessoas do hall de membros, dos momentos de reunião, mas o que eu vejo aqui é a manifestação do amor de Deus, dando tempo, dando espaço para que as pessoas se arrependam. E eu quero fazer essa ponte exatamente. O apóstolo Paulo ama aos membros da igreja em Corinto de tal forma que está ali conversando com eles para que eles se arrependam. Dessa forma, Deus nos dá amor, derrama sobre nós o seu amor, consequentemente a sua esperança de recuperarmos essas pessoas, a sua paciência de esperarmos ou para esperarmos simplesmente o amor de Deus agir na vida de cada uma dessas pessoas. Então o apóstolo Paulo
nos dá possibilidade aqui de, apesar de uma divisão no ajuntamento, entendermos que podemos restaurar vidas, porque Ele nos dá essa união. E essa união é anunciada. Mas antes de começarmos a falar sobre isso, eu quero citar Mateus capítulo 18, no verso 18, o que já foi citado hoje pela manhã. O que ligarmos na terra, será ligado no céu. O que desligarmos na terra, será desligado no céu. Eu não vou entrar em detalhes porque eu expliquei pela manhã, mas esse espaço é dado à igreja. Mas vejam, esse espaço não é dado à igreja para que saiamos cortando as pessoas. É para que entendamos que a autoridade do Senhor está sobre nós e nós falamos na autoridade do Senhor. Amemos aqueles que precisam serem amados, porque senão não participaremos da ceia. Podemos até ingerir os elementos, podemos até comer do pão e beber do suco da uva ou do vinho, mas não estaremos participando da ceia. E aí eu firmo a minha fala, a minha palavra, na palavra do apóstolo Paulo, nos textos que nós acabamos de ler. Quando falta amor, não é a ceia do Senhor que comemos, é a nossa ceia. Nesse sentido, Tiago capítulo 5, nos versos 19 e 20, citado na quarta-feira, a Bíblia diz assim: Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. O amor cobre multidões de pecados. É o amor quem faz com que os pecados das pessoas sejam perdoados. É o amor que movimenta a vida. É o amor que restaura corações. É o amor que refaz mentes. É o amor que faz ir adiante em nome de Jesus Cristo, no poder dele e no nome dele. Por isso, nós anunciamos essa união. No verso 26, eu estou em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. 1 Coríntios 11, 26. Quando o apóstolo Paulo diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Anunciamos essa união até hoje. Até hoje. Percebam que participar do pão e do cálice aqui é realmente estar na comunhão do Senhor. Porque entendemos o amor do Senhor. Eu trago 3 textos só para concluir. Hebreus capítulo 9, nos versos 27 e 28, o escritor de Hebreus diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, vejam, qual é o assunto da ceia? Amor. Amor. Não tem outro assunto. Quem não ama não conhece a Deus. E mesmo que participe da ceia, não é a ceia do Senhor. Se não há amor, não há conhecimento de Deus. E se não há conhecimento de Deus, não há participação da ceia. A fala do apóstolo Paulo é enfática nisso.
vocês estão participando da ceia de vocês, não da ceia do Senhor. E nesse sentido, o assunto de Deus, como nós vimos pela manhã, é sempre amor. É sempre amor. Cristo se manifestou para entregar a sua vida por nós. E quando ele voltar, não voltará mais para a salvação, ou seja, não manifestará mais salvação, ele vem buscar já os salvos. É assim que a palavra diz. Em 1 Coríntios capítulo 4, no verso 5, 1 Coríntios 4, 5, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Mas eu quero destacar aqui, porque na realidade eu estou falando do anunciar a união. Toda vez que eu participo da ceia, eu anuncio a Cristo, eu anuncio a morte dele, o derramamento de sangue dele para nos salvar, mas ao mesmo tempo eu anuncio sua ressurreição, sua subida aos céus, eu anuncio que um dia ele virá para buscar a sua igreja. Mas eu quero destacar aqui que o Senhor sabe literalmente quais são as intenções do meu coração, do seu coração. Por isso o apóstolo Paulo foi enfático com os da igreja de Corinto. A fala do apóstolo Tiago, capítulo 5, verso 7, é assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Irmãos, quando a gente fala do Evangelho, a gente está falando sempre de amor. A gente está falando sempre de paciência. A gente está falando sempre de esperança. E a gente está falando de sofrimento. Porque se a gente resolve seguir realmente o Evangelho, precisa esperar o tempo devido. Entender que cada dia que a gente se reúne para falar de Cristo, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei, pode ser dia de ceia. E precisamos esperar cada vez mais. Agora, o assunto sempre é amor. Amor. Quando a gente percebe na igreja em Corinto, a divisão na união, a gente percebe que faltou amor. Faltou amor. A divisão no ajuntamento é falta de amor. É não esperar a manifestação do amor de Deus, não deixar que as pessoas tenham acesso a esse amor e não viver o amor do Senhor, literalmente. É por isso que o apóstolo Paulo nos apresenta a união nessa divisão. Vocês estão divididos, vocês não estão amando, vocês esqueceram outra parte da igreja, vocês não participam da ceia do Senhor, mas a ceia de vocês. Mas agora eu vou dizer o seguinte para vocês, eu vou passar para vocês o que é união. Nessa divisão toda eu vou falar de união para vocês. E aí ele mostra como deve ser a ceia. Porque eu recebi do Senhor o que eu passo para vocês, e aí ministra. E ele fala que quando a gente se reúne realmente para a ceia do Senhor, a gente anuncia essa união em prol dos mais necessitados. Eu quero concluir, porque veja,
ele fala que aquele que comer o pão do Senhor e beber do cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. A gente viu isso lá no início. É o texto inicial, tá? Mas ele traz uma fala específica para nós nos versos 30 a 34, né? E aí eu quero complementar o que já foi lido, tá? Ele diz assim, essa parte já foi lida, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram. Aí ele diz assim no verso 31, mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. E aí, no verso 33, ele diz assim, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Ou seja, algumas instruções mais que preciso dar para vocês, eu darei quando for, quando estiver com vocês novamente. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo não quer dizer aqui, vamos criar uma doutrina que todos têm que esperar uns pelos outros. O que ele está querendo dizer aqui é, coloque o amor de Deus em prática na vida de vocês. Porque isso que vocês fazem é ruim, causa mais mal do que bem. E vocês não estão participando da ceia do Senhor, participam da ceia de vocês. Porque quem participa sem amor não entende o que é ceia. A minha oração é que nós entendamos, principalmente porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. E com certeza tem mais de uma pessoa me vendo. Ou seja, se tiver eu falando e mais uma, o Senhor já está conosco. Então a minha preocupação nesse momento é que entendamos a mensagem dele. Porque toda vez que nos reunimos, ou a maioria das vezes que nos reunimos, nós usamos esse texto para falarmos a parte da ceia. A grande maioria de nós fala só a parte da ceia e participa da ceia e pronto. Mas na realidade, a fala do apóstolo Paulo é: se vocês não amarem, vocês não participam da ceia. Vocês comem a comida de vocês e não a do Senhor. Vocês participam da ceia de vocês e não a do Senhor. E a minha oração nesse momento para você é que você entenda realmente esta mensagem. Porque quando nós nos reunirmos novamente para participarmos da ceia, eu gostaria que você entendesse claramente o que a palavra do Senhor diz. E eu sei que isso não é função minha, somente o Espírito de Deus pode fazer isso. Eu sou só instrumento. Mas a minha oração sincera, cheia do poder, aliás, da unção do Senhor, nessa oração, é que você entenda, para a honra e glória do Senhor, que não existe evangelho sem amor. E que o que o apóstolo Paulo estava dizendo à igreja em Corinto era exatamente isso. Então essa é a minha oração. Que nós, eu vou me incluir, entendamos o amor de Deus. Para que quando participarmos das coisas do Senhor, incluindo a ceia, entendamos que se não for o amor, ou por amor, não há culto para o Senhor. Vamos orar. Deus, eu quero
clamar pelas tuas misericórdias nesse momento. Eu quero clamar por tua graça, pela tua esperança, Senhor, porque nós continuamos esperando nela. Quero louvar o teu nome por cada um que está me vendo. Quero abençoar cada família que está sendo alcançada por esta mensagem. Quero ministrar o teu amor, Senhor, para cada um. Não que eu seja potente para isso. Nós lemos pela manhã, o homem é mau, e eu me incluo nisso. Se não for a tua graça, Senhor, eu não consigo entender sequer sobre conviver com os meus irmãos. É a tua graça. A tua graça nos ensina assim. O teu amor nos ensina assim. E a minha oração, Senhor, é que todos nós tenhamos essa consciência de que, apesar de não sermos quem precisamos ser, o Senhor nos restaura, olha para nós, nos ama e nos refaz de tal forma que muitas vezes, quando nós retornamos para ouvir da nossa própria voz, não entendemos e concluímos: não fui eu. Essa foi a fala do Espírito Santo. Nós não somos dignos do teu amor, Senhor, mas tu nos olhaste. E a minha oração neste momento é que tu, com teu Espírito, esteja ministrando aos corações, falando poderosamente, transformando vidas para a tua honra e glória. Que o Senhor nos dê mais uma semana abençoada e que olhe pelo mundo afora os necessitados e movimente a sua igreja para que ela alcance essas pessoas em amor, misericórdia e graça. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Essa é a minha oração para você. Que nós, eu e você, entendamos cada vez mais o amor de Deus e entendamos que não tem evangelho sem amor. Consequentemente, não terá ceia sem amor. A minha oração é que o Senhor te abençoe e te guarde e faça sempre o rosto dele ser resplandecido, quero dizer, no teu rosto, para a tua honra ser a honra dele, para que a tua glória seja a glória dele, para que você em esperança esteja no Senhor. Assim eu oro, engrandecendo o nome do Senhor na tua vida. Deus te abençoe.